criação do Sistema Nacional de Crédito Rural há cerca de 5 décadas impulsionou a produção e produtividade. O agronegócio é uma cadeia integrada. Ela envolve o fornecimento de insumos, produção dentro da porteira, armazenagem, logística e distribuição de alimentos, fibras e bioenergia. A segurança jurídica deve ser vista como proteção de uma rede de negócios sustentada por contratos. Eles alocam riscos entre diferentes agentes. Nos últimos anos, as restrições orçamentárias tornaram insuficiente o crédito rural oficial. Isso abriu espaço para a expansão do capital privado e do mercado de capitais. Surgiram novos operadores e operações comerciais, barter, trendings, antecipação de preços e instrumentos como CPR, LCA, CRA, fundos imobiliários e fiagros. Se o agronegócio brasileiro vive um momento de avanço regulatório no crédito, por outro lado, enfrenta uma crescente insegurança jurídica na aplicação da recuperação judicial. Essa situação pode comprometer ainda mais sua sustentabilidade, abusos e distorções no uso desse instrumento que levam financiadores a rever operações. Isso pode provocar uma retração ainda maior do crédito privado ao setor em 2026. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Renato Buranello, doutor em Direito Comercial pela PUC São Paulo, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, membro da Câmara de Modernização do Crédito do MAPA e presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E se aqui muitas vezes falamos da sustentabilidade ecológica, ambiental, da sustentabilidade social, também tratamos da sustentabilidade econômica, financeira, e é disso que este programa vai tratar. Hoje no Brasil, o crédito rural, como no mundo inteiro, é fundamental para a agricultura. O setor privado ganhou espaço nesse crédito, mas essas mudanças trazem também riscos e comportamentos não exatamente adequados a um sistema de segurança de crédito que é bom para a sustentabilidade do agronegócio. Mas para falar sobre isso, nós temos a alegria de receber hoje aqui o Renato Buranello, que é um especialista em direito do agronegócio. Bem-vindo ao Brasil Verde, Renato. Evaristo, eu agradeço imensamente, é um prazer enorme estar aqui no Brasil Verde e falar com você, que eu admiro tanto por todos os trabalhos realizados e estar aqui nessa vertente de sustentabilidade que envolve aí, né, os mais variados ambientes e cenários. Claro, Renato. Renato, antes da gente entrar assim na questão do crédito rural, do setor público, privado, enfim, das regulamentações, conta um pouquinho para nós como é que você chegou nessa área. Você nasceu onde? Como é que a sua formação te levou a atuar no direito do agronegócio? Evaristo, eu tenho que te contar uma coisa, eu conto com o maior prazer, tá? Eu sou caipira de Penápolis, né? Pouca gente sabe de uma pequena cidade do interior paulista, ao lado de Araçatuba, ao lado do outro lado de Rio Preto, por exemplo, e que tinha ali, né, há décadas atrás, a questão do gado, né, da pecuária muito forte. A Praça do Boi de Araçatuba era formadora de preço, por exemplo. E aí aquela região noroeste paulista acabou sendo tomada por cana-de-açúcar. E ali foi a ligação. Eu te confesso que eu vivia muito na fazenda, né? Eu perdi meu pai recentemente, mas o meu tio mais novo, de 7 irmãos, descendentes de italiano, Buranello, ele continua na administração e gestão da fazenda, mas agora toda vocacionada para cana-de-açúcar. Eu cresci ali. E ali, Evaristo, eu fiz uma conexão, assim, eu vi meus primos muito mais para a área da agronomia, da veterinária, zootecnia, tem um primo, por exemplo, e aí eu disse o seguinte, olha, eu quero fazer direito. Meu pai tinha um sonho, filho, fazer direito, mas eu quero conectar o agro, né? E aí, a sorte ou destino, eu não sei como você classificaria isso, me levou a trabalhar na Coimex Trading, né? Que eu logo no início, advogado júnior ali, iniciando carreira, a Coimex era exportadora de commodities agrícolas, né?
Eu passei rapidamente pelo Citibank antes, né, um grande banco global, então essa questão de crédito já me tomava, e a trade, uma hora, eu recebi uma ligação dizendo, olha, vem para cá fazer uma entrevista, que a gente quer um advogado que entenda de crédito. E aí eu conectei crédito, direito, né, e agro, porque a exportação de commodities agrícolas era o carro-chefe da nossa trade na época, com o Imex Trade, e eu fiquei ali por 6 anos e pouco, 6 anos e meio, né? Tão logo eu montei o escritório vocacionado, eu disse, olha, eu quero atender a esse setor, eu entendo que há pouca especialização, e confesso, Evaristo, que na área de mercado, de economia, né, eu acho que nós estamos muito avançados. Na área do direito, a gente ainda caminha para um espaço bastante largo, assim, eu acho que tem um enorme potencial para jovens aí em formação nessa área do direito do agronegócio. Talvez eu tenha sido ali, se não o primeiro, o que pensou em ligar os pontos pela primeira vez, e eu liguei esses pontos dizendo, ó, eu tenho que ter um novo ramo, praticamente, eu quero atender este ramo e que está conectado, né? Essa cadeia de produção tão complexa a um regime jurídico bastante específico. E deu certo. Eu não te escondo, você é um amigo, e hoje eu sou muito lembrado, eu tenho uma boa representatividade, estou em vários negócios aí do setor, e ajudo ainda nas horas extras ali em Brasília, na formação de políticas públicas e nova legislação sobre o segmento. Você, inclusive, atua na ABAG atualmente, não é? Você é vice-presidente lá na ABAG. Sou vice-presidente da ABAG. São 7 vice-presidentes, né? O Caio Carvalho na presidência, passando o bastão agora para o Ingo. E eu estou lá há anos, viu, Aristo? Estou ali há 10 anos ou mais, ali participei antes como um colaborador, depois diretoria, agora vice-presidência. Muito bom, interessantíssimo essa sua história, né? Então é uma história mesmo trabalhada, né? Você seguiu algo desejado, construído e inovador, porque não existia, né? As pessoas que estão nos assistindo, a sua maioria, pessoas que vivem nas cidades, claro que talvez tomem algum crédito, tem noção desse crédito, mas no mundo inteiro, né, sobretudo no Ocidente, na Europa, para o agricultor o crédito é fundamental, né? A atividade agrícola exige um montante de dinheiro, de mobilização de recursos anual, que dificilmente um agricultor tem aquilo disponível, mas ele é capaz de mobilizar e pagar aquilo. Em geral, os agricultores têm essa fama de bons pagadores, né? É um setor responsável com isso. E o crédito no Brasil, durante muito tempo, ele era um crédito essencialmente estatal na agricultura. Qual que é a diferença assim, do crédito rural? Explicar um pouco para as pessoas. Na Europa é uma coisa muito diferente do Brasil, né? Nos Estados Unidos também. Dá para você explicar, assim, na origem que o crédito ele era fundamentalmente, o crédito rural, uma coisa que vinha do governo, não é isso? Exatamente. Você tem toda a razão. E, Evaristo, é assim, ó, na raiz, quando você pega desde a ideia geral, né, de ordem constitucional, você já enxerga em grandes países produtores a eleição da agricultura ou das cadeias de produção rural como algo extremamente importante. Então, eles estão lá dentro da sua norma maior, e ali se estabelecem matrizes, assim, né, direcionamentos constitucionais, né, em mais variados países. Então, é importante a gente saber, né? É uma atividade muito importante, a gente fala e relaciona com segurança alimentar, então os países têm muito cuidado com isso, né? A partir dali, como você muito bem falou aqui, a gente entra na ideia de que, olha, é um setor que ele anda alavancado, é natural, você custeia tudo agora no início para colher depois, para receber depois, e ainda nesse meio caminho você tem vários riscos aí associados, de natureza, de precificação, de abertura de mercados, e aí vai. Então, nesse contexto, ela é assim, ela inicia, né, num teor de uma política pública forte, que no Brasil teve o crédito como a base de política rural, de política agrícola. Então, a gente adotou a questão do crédito como matriz fundamental para crescimento de produção e produtividade. Esse foi um fato. Você relata tão bem nas suas pesquisas e estudos, nos últimos 5 séculos, a gente cresceu enormemente nas mais variadas cadeias, 5, 6 vezes, né? Num fator poupa-terra ainda, que é algo incrível, né? E aí, Evaristo, é fundamental dizer, e eu insisto muito nisso,
Estamos mudando, e eu vou contar essa história até o final, mais para o crédito privado agora, mas o Sistema Nacional de Crédito Rural, como foi citado ali na abertura, foi fundamental para o aumento de produção e produtividade. Então, o governo acerta ali em 70, na década de 70, em adotar um sistema onde o Tesouro Nacional tinha a mão pesada em relação a isso. O Tesouro ajudava e equalizava juros para baratear o custo desse financiamento para poder fazer crescer, e deu muito certo. O que ocorreu? Com o passar do tempo, aumento, né, de exigência de maior volume de recursos, né, crescimento em produção e produtividade, não é suficiente esse recurso. Né? Esses recursos direcionados, esses recursos públicos, estatais, com participação do governo em programas também oficiais de crédito, eles começaram a ficar limitados. Né? Aí também é importante mais um incentivo de política pública para o agronegócio. Vamos criar instrumentos privados para que essa poupança da sociedade, essa poupança popular, caminhe para o setor, caminhe para o nosso segmento. Né? E é legal, você incentiva. Qual foi o incentivo? Eu vou retirar imposto de renda sobre os rendimentos desses papéis, desses títulos do agro. Eu tiro, a poupança caminha, parte dessa poupança caminha. Evaristo, muito parecido com o que o imobiliário fez. Quando a gente vê crescimento dos shoppings, crescimento de incorporações imobiliárias, apartamentos e tal, foi financiado pelo mercado financeiro de capitais. Você sobe prédios com isso. Né? E aí você emite a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, o CRI, o certificado de recebível imobiliário. Olha o que nós fizemos. O modelo deu certo, colocamos o Azinho lá. Em vez de LCI, LCA. Em vez de CRI, é CRA. E aí os títulos do agro ganharam uma enorme projeção, né? E outros incentivos como barter, financiamento através de tradings, completam um conjunto de instrumentos que hoje, Evaristo, com a maior tranquilidade, é mais do que 50%, né, do financiamento total da agricultura. Então eu diria, estamos no caminho certo, usamos o privado para fomentar ainda mais essa agricultura crescente, né, que a gente tem e que vai demandar cada vez mais, né, crédito e financiamento. Quer dizer, nós estamos falando aí de um financiamento anual da ordem de 40, 50 bilhões de reais, é algo desse tamanho o que o agro... Desse tamanho. É desse tamanho. E aí você começa a notar, nos últimos anos, teve a virada ali, sabe? Em 2, 3 anos teve uma virada clara, aumento de participação do mercado de capitais, a gente ficou mais privado do que público, tá? E a pegada aqui, eu só não quero deixar de falar da importância, né? Quando você pega essa parte regulatória, eu sei que é mais chatinho ali, tem um monte de novas leis, né? Lei do Agro 1, Lei do Agro 2, FIAGRO, CPR Verde, né? São vocações, né, que foram direcionadas literalmente para dizer, traga mais recurso para o segmento, e aí, Evaristo, com uma pegada cada vez mais sustentável. Tem muito a ver essa conversa aqui. Por exemplo, eu estou falando de FIAGROS que tem pagamentos por serviços ambientais, eu estou falando de CPR Verde. Então, assim, o que a gente nota, e aí eu queria deixar um pouco dessa lembrança como uma ideia aqui, o crédito rural será cada vez mais privado e verde. Essa, para mim, é o lugar onde vamos chegar. Excelente. Olha, nós já caminhamos aqui para metade do nosso programa. Nós vamos aproveitar para fazer o intervalo e, na volta, vamos falar um pouco dos desafios, dos problemas, das questões que a situação relativamente nova, né, para muitos atores, inclusive, pode estar causando e como é que a gente pode superar isso. É um minutinho e a gente já volta aqui nessa conversa no Brasil Verde com o Renato Buranello, que é um especialista em direito do agronegócio. Até já! Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, conversando com o Renato Buranello. Ele é especialista, um advogado especializado em direito do agronegócio. Nós falamos na primeira parte do programa, ele deu uma visão bastante abrangente e histórica da evolução do crédito agrícola no Brasil, o quanto ele alavancou o desenvolvimento da produção, da produtividade e como também ele se transformou nos últimos anos
com novos instrumentos que permitiram captar poupança privada, trazer o setor privado para o financiamento da agricultura. Agora, Renato, esse crescimento foi muito bom, mas nós estamos enfrentando hoje no agro dificuldades financeiras por uma série de razões em diversas cadeias produtivas, inclusive particularmente no caso da cana-de-açúcar, etc. E muita gente recorre... o que o cara faz quando ele não consegue pagar a conta dele hoje? Não é? O que ele pode fazer? O que acontece hoje quando a pessoa está em dificuldade? Ele vai logo para uma recuperação judicial? Existem outros estudos? O que está acontecendo que se fala tanto, até criticamente, do agro nesse momento sobre isso? Varejo, sua pergunta é importantíssima, porque a gente está exatamente sobre esse cenário. Né? Que cenário? De volume recorde de pedidos de recuperação judicial do setor. Né? Então, imagine, o Serasa tem monitorado isso, né, de forma bastante específica, e nota-se a cada trimestre, né, que não está arrefecendo, que está aumentando ainda mais o número de recuperações judiciais. Preciso te contar um pouquinho a evolução desse negócio. Né? Então, o que aconteceu? Né? A gente precisa lembrar um pouco lá de trás, né, como foi formado esse conjunto que permitiu maior acesso, né, do produtor rural à recuperação judicial. Teve um caso lá atrás que ele foi importantíssimo, que ele marcou essa divisão para esse novo modelo, o novo regime jurídico. Né? O caso Pupim, J. Pupim, o STJ. O nosso Superior Tribunal de Justiça julgou o caso e disse o seguinte: apesar da recuperação judicial ser um instrumento de acesso somente a empresários, mesmo aquele operador na pessoa física, aquele produtor rural na pessoa física, ele pode acessar a recuperação judicial, portanto, ele tem legitimidade, é assim que juridicamente a gente fala, passa a ter legitimidade, desde que ele comprove que ele exerce aquela atividade formal, profissionalmente, de forma organizada, por mais de 2 anos. Então, o que eu estou falando de forma muito resumida apesar de, no início, o Instituto da Recuperação servir a empresários, né, neste caso, a gente entende que se equipara e aí, portanto, passa a ter acesso, ainda que eu não seja uma PJ, uma pessoa jurídica, caráter empresarial. O que eu preciso? Entrar com o pedido de inscrição no Departamento Nacional de Registro, junto à comercial. E, a partir dali, eu trago documentação que comprove que eu já sou produtor rural há mais de 2 anos. Então, olha só a mudança do regime. Eu antes não era permitido acesso, é só empresário. Então, a pessoa física produtora rural não acessava. Passa a acessar com aquela decisão, e aí a FPA atuando, você conhece bem o trabalho, é onde eu brinco que eu ajudo um pouco lá nas horas extras, e à época, com a presidência do deputado Alceu Moreira, definiu um grupo de trabalho para redigir esse capítulo, a recuperação judicial do produtor rural, que foi colocado ali. 3 pontos fundamentais, de forma muito simples e resumida. Requisitos essenciais, eu preciso ter a parte contábil adequada. Eu preciso dizer o que é da atividade rural, o que não é da atividade rural. Né? Separação de patrimônios. Eu preciso, segundo elemento, a comprovação da crise. Eu não posso dizer, estou pedindo porque é legal. Não. O que te levou à crise? Quais os fatores comprovadamente que te levaram àquela crise? Foi preço? Foi quebra de safra? O que levou a essa crise de insolvência? Por último, alguns créditos devem ser protegidos. Olha, a gente falou do crédito rural oficial, a gente falou do Sistema Nacional de Crédito Rural, ali tem dinheiro do Tesouro Nacional. Então, ali o 3º capítulo foi, o barter vai ser protegido porque as empresas de insumos já entregaram todos os produtos, já se anteciparam a isso, o crédito rural oficial, o RO, vai ser protegido, né? Aqueles financiamentos foram tomados para compra de terra, então eu vou lá, tomo do banco, compro a terra, mas a terra é minha, dívida, eu socializo a dívida. Não, vai ser protegido esse crédito também. E aí foram elencando alguns créditos. O que aconteceu, Evaristo, de 5 anos para cá? Essa mudança legislativa data de 5 anos. Tá? Houve esse aumento expressivo de pedidos. Tá? Então, o que a gente tem estudado? E olha, eu te confesso, você é um pesquisador de renome. Eu, na minha área jurídica, eu tento trazer fundamentos econômicos, jurídicos, de análise, assim, dizendo,
É claro que essa legitimação foi configurada e positivada através de uma mudança de lei. Então, ninguém discute isso. Está lá o favor legal da recuperação judicial, pode ser acessado pelo produtor. Por outro lado, a gente tem visto um excesso. Sim. Renato, só um segundo. Para quem está nos assistindo assim, explica só o que é recuperação judicial. Que vantagem eu tenho? O que é isso? Quando eu peço uma recuperação judicial, o que é isso? Qual que é o interesse disso? No que isso ajuda uma pessoa que está endividada sem poder pagar? Rapidamente, só para as pessoas entenderem bem o que é uma recuperação judicial. Claro, a recuperação judicial é um processo judicial, né, como o próprio termo diz, de reorganização da dívida. A crise de insolvência, né, que a gente fala assim, eu não tenho mais pontualidade, eu não pago mais as minhas dívidas, eu não honro as obrigações, eu não estou conseguindo repactuar, reorganizar, eu chamo, de forma bem simples, tá? Eu chamo o juiz competente naquele caso, naquela localidade, onde está a principal área, né, ou matrícula ali do imóvel rural, para que ele venha a contribuir, ele venha a organizar um processo coletivo de repactuação. E aí sim, judicial, né, como eu já disse. Então não é mais, você lembra também de um termo como era, tinha uma concordata branca, a gente chamava os credores na mesa, reorganizava ali, sem participação de Ministério Público, do juiz, de nada. Não, esta é a judicial, eu estou usando do poder judiciário para pedir, né, uma repactuação e o juiz vai ser fundamental nesse processamento. Então, esse é o ponto que eu acho, como você colocou na questão, que eu entendo. Ele é para casos excepcionais, ele custa, ele é lento, ele é complexo bastante, né, porque envolve, além do judiciário, um concurso geral de credores, que muitas vezes poderia ter sido antecipado, aí vem também a sua questão colocada inicialmente, que eu fui procurar o credor, eu busquei esse alongamento, eu esgotei as medidas prévias à recuperação judicial, essa é uma questão que se coloca. Então, né, um processo tão complexo e judicial poderia ter sido evitado muitas vezes, né, com medidas antecipatórias, prevendo a dificuldade, falando com seus credores, trazendo isso para uma mesa não do juízo, não do judiciário, mas do próprio credor, na tentativa de repactuar e alongar esse endividamento. Eu sempre comento com as pessoas, enfim, nas poucas ocasiões que eu tenho nesse tema, eu sempre falo, olha, você vai pôr o seu futuro na mão de terceiros, né? Ele está na sua mão agora, você tem que ir lá, negociar, ver as condições, está na sua mão, né? Quando você envolve o judiciário, bom, você pode ter uma expectativa, mas pode ser que ela não lhe atenda, etc. Agora, é claro que a pessoa ganha tempo nisso, né? E ela também é um pouco blindada com relação a certas medidas que o credor poderia tomar, etc. e tal, né? E aí a gente tem até receio de casos mesmo de má-fé, né? Que a pessoa recorre à RJ, mas assim, como se diz, uma litigância de má-fé, né? A pessoa fala um pouquinho, não é possível que a gente esteja com esse crescimento tão grande de recuperações judiciais no Brasil. É um pouco suspeito isso, né? Isso pode comprometer a sustentabilidade do sistema, porque é toda uma cadeia de agentes que está envolvida nisso, né? Toda a cadeia produtiva, todo mundo está envolvido. Evaristo, é o que eu te disse. Das nossas análises de casos, de uma grande amostragem que a gente tem acompanhado, a gente nota que grande parte tem levado diretamente ao instrumento da RJ. Não esgota-se a primeira ou segunda possibilidade, uma negociação privada com os credores, uma RE, que é uma recuperação extrajudicial, você faz tudo extrajudicial, só homologa com o juízo, para depois e por último se falar da recuperação estritamente judicial, como a gente acabou de dizer aqui. Eu acho que dentro desse bolo, desse excesso, ainda tem alguns poucos que têm partido para verdadeiramente uma proteção patrimonial. O que é? Patrimônio é meu, né? Eu ganho espaço de tempo para pagar, ninguém coloca a mão no patrimônio, ninguém executa, e eu posso pagar isso em 10, 15 anos. Só para você ter uma ideia, Evaristo, o prazo médio desses estudos que a gente elabora, os planos de recuperação judiciais
têm sido aprovados com média de 15 anos de alongamento, de prorrogação. Outra, com deságio de dívidas em torno de 70%. Olha o que eu estou te dizendo. Alonga em mais de 10 anos, 12 ou 15, e você só paga 30 dos 100. Então, olha o que nós podemos estar pintando um quadro para as próximas safras, de que vai haver um enxugamento de crédito, fechar portas de novas fontes de financiamento e principalmente o mercado de capitais que cresceu naquela esteira que eu te coloquei logo no início, na primeira parte do programa, a gente vai limitar isso porque os investidores estão assustados com esse movimento e o abuso que tem sido demonstrado. Isso é gravíssimo e compromete mesmo a sustentabilidade do setor, né, em muitas áreas, não é? Agora, como um todo, né, Evaristo? Você nota que os agentes que participam nesse contexto e que entram numa dessas, eles se arrepiam, eles saem. Então, assim, o crédito como uma variável central dessa longa cadeia de produção rural, agroindustrial, realmente está sendo afetado. E a sustentabilidade está ligada ao crédito e financiamento. A gente sabe disso. É uma variável central. Ela está sendo machucada. Eu tenho sérios receios nas próximas safras. Nós estamos chegando no final do programa, o tempo passou voando. Eu queria te passar a palavra, talvez a gente terá a ocasião no futuro de voltar, não é, para aprofundar aspectos mais específicos. Já estou te agradecendo, Renato, a disponibilidade, o seu tempo, participar aqui conosco. Queria te passar a palavra para as suas considerações finais. Oi, Evaristo, eu que tenho que agradecer enormemente aqui, assim, um prazer enorme estar com você. Você sabe a admiração que eu tenho por tudo que você fez pelo agronegócio no país. Seus trabalhos circulam o mundo, você sabe muito bem disso. Então, somos aqui, olha, agradecidos por tudo isso. O que eu quero dizer e deixar com mensagem, assim, pessoal, o agro deixou de ser local, regional, nacional. Hoje ele é global. É uma cadeia integrada de várias atividades econômicas. Então, nós precisamos de maior governança no campo. Nós precisamos olhar a gestão de risco. A gente precisa trabalhar rédea, a gente precisa proteger preço, a gente precisa fazer seguro nas questões climáticas, tão ligadas à sustentabilidade. Olha o aquecimento que está aí, nós temos questões ligadas aí, né, a externalidades de natureza. Nós temos também, por um lado, um restante de agentes da cadeia que esperam, né, essa possibilidade de equilíbrio das relações, de manutenção das relações, para que esse mecanismo funcione bem. É uma grande roda, né? E essa roda ela tem que circular e circular, né, com eficiência, com transparência, com simplicidade, boa-fé, confiança, né? Crédito é confiança. Então, eu gostaria muito de ver esse mercado cada vez mais olhando o risco e gestão de risco, né? E, por outro lado, diminuir essa distância, viu, Evaristo? Assim, ó, eu tenho como legado aqui, ó, ainda não cumpri tudo, levar a Faria Lima, levar o mercado de capitais cada vez mais à produção rural, à fazenda, ao dentro da porteira. É esse recado que eu queria. Vamos subir a régua de gestão de risco e governança, vamos sim cobrar menores taxas, mais linhas de financiamento e maiores volumes. Esse seria o recado final que eu gostaria de deixar, te agradecendo imensamente aqui pelo papo, que ó, eu ficaria aqui mais 1 hora aqui com você no mínimo. Tá bom. Bem, nós é que agradecemos a todos que nos acompanharam aqui nesse programa e queremos convidá-los a estarem conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!